parte 3. Agora você vai ouvir e entender a minha história. Eu, com 2 anos e meio de idade, os meus pais se separaram. Eu era a filha mais nova, sempre fui, né, a mais nova dos meus 2 pais, né, o pai e mamãe. Tinha a irmã mais velha, com 7 anos, o meu irmão tinha uns 4, mais ou menos. Na época, meus pais brigavam muito. A nossa condição financeira não era aquelas melhores, né? Morávamos de aluguel. E chegou um ponto que o conflito entre os dois estava tão grande que a minha irmã falou assim: ou vocês se separam ou eu saio de casa. E no fim eles se separaram. E minha mãe chegou até a minha avó e levou a gente, né? Trouxe a informação que tinha acontecido a separação. E minha avó falou: eu cuido dos seus filhos, mas infelizmente de você não. Você fez suas escolhas, você tem seu caminho, então eu cuido dos meus netos, mas você tem que seguir sua vida. E minha mãe não tinha muito o que fazer, não tinha muita escolha. Meu pai, logo em seguida, se encontrou com uma nova família. Essa nova família, essa esposa dele tinha 3 filhos também. E minha mãe foi viver de favor na casa de algumas pessoas. Minha mãe passou muita necessidade. Minha mãe passou fome, minha mãe dormiu na frente da igreja e minha mãe buscava a gente para levar a passear, né? Ia lá e buscava na casa da minha avó. Só que quando minha mãe levava a gente para passear, criança quer doce, quer sorvete, né? E minha mãe não tinha condição. E quando ela levava a gente para casa dessa pessoa que ela estava morando, né? E trabalhando de favor e tal, chegava lá, a mesa da pessoa tinha frutas, bolacha, e a gente ficava com vontade. E minha mãe, por não poder dar, porque era de uma outra família, de outras crianças, né? A pessoa que estava ali com a minha mãe já tinha feito tanto por ela, né? Aconteceu que minha mãe começou a se distanciar de nós. E minha mãe passou a não nos ver com tanta frequência. E o nosso pai, todo domingo, estava em casa. E buscava a gente, levava a gente passear e levava a gente para essa casa com essa família. E eu, dentro de mim, eu tinha um amor tão grande pela minha mãe, tão grande, tão imenso, que eu tinha raiva daquela situação e eu nunca entendi, porque eu era criança. A criança queria a mãe perto, não importa o que está acontecendo. A avó e o vô sabem o porquê daquilo, o porquê eles tomaram essas decisões, né? Tá tudo certo. Só que a criança não sabe. Por que minha mãe não está junto comigo? Né? Por que minha mãe não está perto de mim? E eu lembro da minha primeira dor de dente, que eu queria minha mãe perto. E ela chegou em casa, ela passava o ferro quentinho, eu punha na bochecha e ficava com aquilo ali e consegui dormir. E logo em seguida, quando eu acordei, ela não estava mais lá. E ali foi um trauma muito grande dentro de mim e eu comecei a ficar com raiva. Raiva de tudo, raiva de todos, raiva da minha avó. Raiva das minhas tias, que, querendo ou não, elas cuidaram da gente, trocaram nossas fraldas, nos levavam a passear. E eu ficava com raiva porque eu queria minha mãe, eu não queria minhas tias, não queria minha avó, eu queria minha mãe. E nisso, sem entender, né, minha irmã, meu irmão já tinha o pensamento deles, já entendia outra coisa, mas o meu sentimento, a minha emoção, o que eu estava vivenciando naquele momento, só eu sei. Até que um certo dia minha mãe buscou a gente foi passear, eu estava no colo dela. E quando chegou no portão de casa, minhas 2 tias estavam com um cabo de vassoura no portão de casa e falou que não era para minha mãe entrar. 2 tias minhas. E eu entrei correndo, fui lá na lavanderia e falei: vó, a mãe está no portão e as tias não querem deixar ela entrar. E minha avó falou: eu não posso fazer nada. Ali eu fiquei com mais raiva da minha avó. Se é minha avó, que a minha avó não podia fazer nada. E eu fiquei com mais raiva das minhas tias e com mais dó da minha mãe. Então daí eu fui vivendo, experienciando tudo isso, criando muita raiva dentro de mim e muita força ao mesmo tempo. E me chamavam sempre de Rosa Maria II. O nome da minha mãe é Rosa Maria. E o meu pai se chama José Aparecido. Então eu nasci da Rosa Maria e do José Aparecido.
E daí aquela conexão, aquela falta de entender, porque eu não queria entender nada, eu só estava vendo e vivenciando. Para mim não importava o que cada um falasse, eu nem queria ouvir. Minhas tias falavam, eu te cuidei, eu te tratei, eu limpei sua bunda. E eu falava, fez mais que obrigação, fez porque você quis. Se você fez, por que você está jogando na minha cara? Então eu era bocuda, por isso que elas falavam Rosa Maria II, porque minha mãe também era assim. E aí eu fui crescendo. Quando eu tive 16 anos, vamos pular um pouquinho algumas etapas, quando eu estava com 16 anos eu tive o meu primeiro emprego, junto com a minha irmã, que sempre foi minha mãe, sempre esteve do meu lado, muito mais razão, né? Eu era muito mais emoção, eu era uma bomba explosiva e minha irmã muito razão, sempre apaziguadora. E eu fui crescendo, trabalhei, fiz minha faculdade, me formei, comecei a trabalhar em outros lugares e morando sempre eu, minha irmã, meu irmão, meu avô e minha avó. Em 2005, minha avó faleceu, a minha irmã se casou e o meu irmão juntou com a namorada e ficou só eu e meu avô. E o meu avô teve 10 filhos e o meu avô era... Só que comigo eu fui a primeira criança que ele pegou no colo. O meu avô me abraçou de um jeito que ele não conseguiu abraçar os filhos dele. E o meu avô deu tudo por mim e para mim, mais do que pelos meus irmãos, muito mais. Meu avô era o amor da minha vida e eu era o amor da vida dele. E ficou só eu e ele. E nesse momento eu estava com 18 anos, eu tinha começado a fazer minha faculdade, tudo aquilo aconteceu da noite para o dia e de repente eu comecei a tomar conta da casa. E comecei a tomar conta das contas da casa, junto com meu avô. E pagar as contas, e meu avô tinha alguns problemas no coração, ele tinha diabetes. E eu comecei a cuidar do meu avô. E o meu avô começou a ficar bem. E quando a gente foi no médico, o médico falou, cara, seu avô tá daoríssimo, não existe mais arritmia. A diabetes já não existe mais. E eu fui dando todo aquele amor, fazendo tudo aquilo pelo meu avô no tempo que dava, porque eu também fazia minha faculdade. Comecei minha faculdade, terminei minha faculdade sem ajuda de ninguém. Somente com o meu dinheiro, com o meu trabalho. Minha mãe vivendo a vida dela, meu pai vivendo a vida dele e eu vivendo a minha. E eu falei, eu vou conquistar o que eu vim conquistar aqui, independente de qualquer coisa. E fui nessa história, fui nessa trajetória. Durante 2 anos da minha vida, o meu avô foi na praia comigo pela primeira vez, ele se apaixonou pela praia. E ele foi na praia 10 vezes em 2 anos, coisa que ele nunca tinha feito na vida. E o meu avô virou criança, ele brincava na areia, na época eu era noiva. A família do meu noivo, que eram pessoas especiais demais, que são pessoas especiais demais na minha vida, foram uma segunda família para mim. Foi ali que eu consegui consolo, abrigo. E eles tratavam o meu avô muito mais do que uma pessoa da família, né? Então a gente teve essa conexão muito grande. Só que infelizmente em 2007 meu avô veio a falecer. E vamos continuar esse vídeo, peraí.